Bom, o assunto de hoje vai ser a privatização realizada pelo governo PT. A enorme privatização que arrecadou mais de 25 bilhões de reais dos aeroportos, né? Inclusive o de Guarulhos. Finalmente, né, o PT rompe esse paradigma, quebra esse tabu, o que demonstra, em primeiro lugar, a sua incoerência, mostra que sempre teve um discurso demagógico, populista, oportunista, de ocasião, né, fazendo terrorismo, acusando os tucanos de privatistas, entreguistas, né, e sempre se colocando aí, ao decorrer da história, contrários a qualquer privatização que tanto bem fez pelo país, né, como no setor de telecomunicações, siderúrgica, minério de ferro, aviação, ferrovias e tantos outros. Infelizmente, o Brasil ainda é muito estatista, muito concentrador de poder no governo, que inclusive detém inúmeras estatais ainda, né? Então ainda tem muita coisa para ser privatizada, e nós sabemos que isso que o PT realizou agora não foi uma mudança ideológica, foi muito mais por questão de necessidade. Vem aí Copa, vem aí Olimpíadas, e a ineficiência da Infraero salta aos olhos de qualquer um. Houve um crescimento de renda muito grande, uma classe média crescente, muito disso graças ao crescimento chinês e ao crédito. É uma outra discussão, né? Não é tão sustentável assim, mas a verdade é que houve um crescimento muito forte de renda, uma classe média emergente viajando cada vez mais, e aí ficou visível a incompetência da Infraero para administrar, então, essa infraestrutura de aeroportos. É uma notícia a ser comemorada, sem sombra de dúvidas, né? Essa quebra de tabu. Fica mais complicado agora o PT usar nas eleições esse tipo de bandeira, né, de acusar os tucanos de privatistas, né, a privataria tucana e coisas do tipo, né, o que não quer dizer que o PT não vá fazer, né? Esse partido é o partido mais cara de pau que existe na face da Terra. Nunca antes na história desse país tivemos um partido tão cara de pau e oportunista, disposto a alterar o discurso dependendo do público, mas o fato é que ficou um pouco mais difícil convencer, pelo menos as pessoas um pouco mais esclarecidas, de que o PT se coloca contra, então, as privatizações, mesmo que não seja uma mudança ideológica, como também é bom frisar, não foi no caso dos tucanos. O PSDB não é um partido que abraça a privatização como um conceito ideológico em si, que defenda que é sempre melhor você deixar a gestão das empresas na mão do setor privado, porque o governo é incompetente mesmo, e pelo próprio mecanismo de incentivos inadequados, né? Quer dizer, o governo não tem interesse na lucratividade, isso faz com que não tenha escrutínio dos sócios preocupados com a eficiência, e que não possa, então, tá premiando aqueles mais eficientes, aqueles mais produtivos, e punindo os incompetentes. Uma estatal acaba virando quase sempre um cabide de emprego, uma moeda de troca política, um uso indiscriminado para engajamento político, para uso partidário, como a gente vê em várias estatais, dentre elas a principal, que é a Petrobras, que vive distribuindo, então, privilégios, benesses, recursos para um grupo concentrado, amigo do rei, e em troca oferece, então, sempre essa moeda de troca política, esse uso recorrente para corrupção e para cabide de emprego dos apaniguados do governo. Mas o próprio tucano, dizia eu, não tem essa mentalidade pró-privatização como um conceito ideológico. Inclusive, eu faço um apelo, precisamos de um partido novo no Brasil que venha com essa bandeira sem ter vergonha de defender a privatização, como vimos nas eleições de 2006, o PT fazendo esse terrorismo e acusando, né, de privatização o PSDB, o Geraldo Alckmin colocando boné, outdoor, virou um outdoor ambulante de estatais, usando boné, jaqueta, camisa, de tudo que era estatal, para falar que não era um defensor da privatização. Então, temos aí o PT, pelo menos, mais alinhado com o PSDB hoje em dia. Ambos realizaram privatizações importantes,
por extrema necessidade de caixa ou porque não dava mais para postergar, porque o custo político disso estava ficando alto demais. Dito isso, é bom então celebrar o que aconteceu, mas a privatização nos moldes também dos tucanos não foi exatamente uma privatização como deveria ser, né? Nos moldes aí realizados pela Inglaterra na época de Thatcher e por aí vai. Tem um livro que eu gostaria de recomendar, Capitalismo de Laços, e ele mostra como, mesmo na era das privatizações do PSDB, houve ainda assim uma participação muito grande do governo, seja via fundos de pensão, seja via os recursos do BNDES para financiar a compra dos grupos, o que acabou permanecendo ali uma situação de simbiose muito grande entre grandes grupos nacionais e governo. Infelizmente, o PT, como era de se esperar na sua privatização, foi na mesma linha. Isso não mudou, a Infraero, inclusive, continuou como acionista minoritária, detendo 49% das ações desses aeroportos vendidos, e o financiamento foi quase todo ele do BNDES, os grupos contaram com um grande aporte dos fundos de pensão do Brasil, ligados às estatais, ou seja, é uma privatização branca, né? É chapa branca, é uma privatização tímida, é uma privatização cinzenta, semi-privatização. Está longe ainda de ser o que nós gostaríamos de ver nesse país, mas é um passo na direção correta, porque a gestão desses aeroportos agora será ao menos privada por alguns grupos com alguma experiência, preocupados na lucratividade, na rentabilidade do negócio, o que por si só já força uma eficiência muito maior na gestão desses aeroportos. O PT, obviamente, tenta se defender da pecha de privatização e faz um uso ridículo, como muito bem apontou o colunista Merval Pereira do jornal O Globo, de um apelo semântico, né, de que não foi privatização, mas uma concessão com prazo determinado, temporário, ao setor privado. Ora, isso é balela, isso é porque o próprio serviço de caráter público, constitucionalmente falando, não pode ser entregue, privatizado ao setor privado, como foi, inclusive, em várias privatizações realizadas pelo PSDB, pelos tucanos, que foi também uma concessão de 30 anos renováveis por outros 30 anos. Então é ridículo o PT ficar tentando apelar que não fez privatização, né, para tentar acalmar aí a sua base mais radical, mais xiita, que até hoje se coloca contrário à privatização. E vale ressaltar também que o ex-presidente Lula atrasou durante 5 anos esse processo, aí sim por total apego ideológico a esse dogma, a essa doutrina retrógrada que o PT abraça até hoje, e esse custo de termos então só agora feito essa privatização vai todo ele para a conta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sem sombra de dúvida. Por fim, eu deixo aqui um apelo, como carioca, a, pelo amor de Deus, colocar logo o Galeão à venda também, porque nós, cariocas, não aguentamos mais tanta incompetência e tanta ineficiência na gestão desse importante aeroporto que poderia ser um hub de turismo na América Latina como um todo e, sem dúvida nenhuma, para o Brasil, porque o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, tem tudo para ser um destino claro de turismo no Brasil. Fosse o Galeão um pouco melhor administrado, isso sem dúvida ajudaria. Então, por favor, fica aqui o apelo, coloquem logo o Galeão na lista dos próximos aeroportos a serem privatizados pelo PT, porque isso veio tarde, vem de forma ainda incorreta, carregada de ranço ideológico, mas antes tarde do que nunca. E também vamos torcer para que venha um partido novo com uma bandeira direta, clara, de defesa à privatização, porque é, sem sombra de dúvida, o melhor modelo. Não cabe ao governo ser gestor de empresas, ser empresário, tá? Porque isso não combina com seu mecanismo de incentivo perverso. Era isso.